Graça e paz, meninas. Chegamos na metade do livro de Romanos. Vamos para o 8º capítulo, que é como um bálsamo assim para os nossos corações. Então, vou orar aqui para que a gente possa começar a aprender mais o Senhor, a ser cheia dele pela palavra. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa semana que se inicia, pela novidade de vida que o Senhor já tem para nós, Pai. Senhor, obrigada por me conectar a cada mulher que está aqui, a todas as mulheres que o Senhor vai trazer para essa comunidade em Cristo Jesus. Porque, Senhor, essa obra é tua, não é minha. Então eu oro para que seja o Espírito Santo a falar por mim, que não seja eu, Pai. Alcança, Senhor, o coração de cada mulher, para que elas venham viver, meu Pai, aumentando a sua fé e não aumentando as suas emoções, Pai. Que elas sejam cheias, meu Deus, de fé, para viver de fé em fé nas pegadas de Jesus. Senhor, que haja um alinhamento de vida em cada mulher que aqui se encontra, Pai. E desde já, eu oro e te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém? Amém? Olha, temos participantes. Tá chovendo e ela já correu aqui para a janela. Vem, filha, vem cá, vem, Nashira. O primeiro capítulo diz assim, gente. Agora, primeiro capítulo, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Isso aqui, gente, porque a lei do Espírito da vida menciona a morte de Cristo na cruz. Lembra que a gente já viu que a lei foi cumprida quando Jesus se entregou na cruz, porque a lei precisava de um sacrifício e ele foi o sacrifício vivo. Às vezes a gente demora tanto entender que a gente não está mais debaixo da lei, porque a gente também pensa assim, a graça não é de graça, né? E a gente meio que olha para nós e quer comparar Deus com a gente, porque a gente tem dificuldade para perdoar, tem dificuldade para amar, e nós só precisamos descansar, porque o Senhor, ele é bom, ele não fica mais olhando para as nossas falhas, mas eu orei no sentido de que aumentar a nossa fé para que a gente tenha fé de enxergar o Senhor em sua totalidade. Não é por meio das dificuldades que a gente tem que desanimar, porque o Senhor está sempre usando tudo para cooperar para o nosso bem, sabe? Então, ele diz aqui, porque aquilo que a lei não podia fazer, que era nos salvar, né? Por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Na carne de quem? De Cristo Jesus. Tudo foi condenado ali em Cristo, para que eu e você pudéssemos descansar no Senhor. Para que eu e você pudesse olhar para as nossas dores, para as nossas fraquezas, para os nossos tropeços, pedir perdão, voltar para o Senhor e agradecer. Senhor, obrigada. Porque tudo já foi condenado na cruz, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar,
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito que habita em vocês. Gente, às vezes fica muito complexo isso daqui, né? Porque a gente olha que estamos sempre com desejos da carne, mas existe algo muito importante. Temos o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. E por isso, gente, nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos vivifica. É o Espírito Santo que nos conduz ao caminho de viver pelo Espírito. Então, como é que eu vou viver uma vida no Espírito? Tendo intimidade com o Espírito Santo, orando o tempo todo, pedindo ajuda do Espírito Santo. Gente, eu sei que é muito complicado, mas ontem foi o enterro de um amigo meu e eu fiquei tão chateada. Eu falei assim, Deus, sabe, eu sei que o Senhor vai nos levar para a eternidade, mas a despedida é tão dolorida. Irmãs, a minha carne, assim, sabe, o meu corpo, a minha alma, chorou tanto, assim, porque foi uma pessoa que, sabe, as pegadas de Cristo mesmo, uma pessoa que não murmurava, não gostava de reclamar, esperou o tempo certo para o casamento. Teve uma filhinha de 3 aninhos, um bom pai. E aí eu fiquei entristecida, sabe? Porque tem muita gente ruim no mundo, né? Mas aí o Senhor foi me confortando de que Ele tem cuidado. E nós não sabemos o que iria acontecer se Ele permanecesse aqui. Então, muitas vezes, Deus ele vai recolher os seus dessa terra. E quanto mais parecidos somos do Senhor, menos vamos permanecer aqui, gente. E a eternidade é o nosso lugar. A gente não foi feito para viver aqui. Mas para viver aqui, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, para que ele venha vivificar o nosso corpo mortal. E aí eu vou continuar aqui no capítulo 12, que diz o seguinte: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. E não é assim que a carne muitas vezes faz a gente pensar? Que a gente é escravo dela, que a gente é obrigado a fazer os desejos dela, que a gente é obrigado a fazer tudo impulsivamente. Quantas vezes eu não já me vi assim, parecendo que eu queria fazer tudo mediante a carne, todos os impulsos. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. E aqui, meninas, não existe outro meio para mortificar a carne se não for pelo jejum e pela oração. A gente precisa aprender a matar a nossa carne por meio do jejum. E jejum não é passar fome. Não adianta tirar comida e dizer assim, eu estou jejuando, não vou comer. Você precisa tirar o alimento que alimenta a sua carne e colocar o alimento que alimenta a sua alma e o seu espírito. É assim que jejum funciona. Matando a nossa carne, porque não vamos comer a comida que sacia
a nossa carne, que é muito bom também, mas nós precisamos jejuar, se alimentar da palavra e orar. Então é assim que a gente mata a carne, não tem outro jeito. Pois todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, todos que são guiados e todas nós temos o Espírito de Deus. Eu creio que todas nós que estamos aqui temos o Espírito do Senhor que habita em nós. Então eu profetizo na sua vida e na minha vida que a partir de hoje nós seremos cheias cada vez mais do Espírito do Senhor. E é o Espírito do Senhor que governará as nossas emoções, as nossas atitudes. E nós vamos cada vez mais buscar a viver pelo Espírito, jejuando, orando, se alimentando da palavra, para que a gente venha viver pelo Espírito do Senhor. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu sei que tem muita mulher com muita dificuldade de se relacionar com Deus, porque faz dessa associação de pai, de família. Quando ele diz aqui o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, muitas vezes, no lugar de vir uma alegria, vem uma dor. Porque como que eu vou ser filha de Deus se nem o meu próprio pai aqui na terra me amou? Me rejeitou, foi ausente, dificultou a minha vida. Então, a gente não pode comparar Deus com o ser humano. E se nós não recebemos isso do ser humano, a gente não precisa mendigar isso em outro lugar, porque temos Deus. E se temos essa grandiosidade de amor paternal, a gente só precisa entender uma coisa: descansar nesse amor, sem comparações. Porque ele diz que nós fomos adotados. A adoção nos tornou filhos por meio de Jesus Cristo. E isso é de grande alegria para o nosso coração, para que todos os dias a gente venha meditar. Eu posso não ter recebido isso dos meus pais, mas eu recebo esse amor todos os dias do meu Pai Celestial. No versículo 18, ele diz assim: porque para mim tenho certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui, meninas, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Filhos são todos aqueles que já se batizaram, só é filho quem se batiza e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Quem ainda não aceitou Jesus é criatura. E eles esperam de nós essa revelação. É por isso que eu e você precisamos andar conforme a fé que temos de adoção. É por isso que eu e você precisamos nos deleitar no Senhor, para que a nossa carne não tome espaço e a gente venha mostrar para essas criaturas que nós somos igual eles que estão perdidos. Mas nós não estamos mais perdidos. Amém? Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a
própria criação será liberta do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, olha como Paulo nos separa agora da criação, nós não somos mais criatura, nós somos filhas. E aí ele diz aqui, ó, e não somente ela, mas também a nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos com paciência, o aguardamos. Deixa eu fechar aqui, meninas, que tá chovendo forte. E aí diminuiu o barulhinho da chuva. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que nós precisamos esperar. E eu vou trazer uma sugestão de livro aqui para vocês. Que esse livro aqui, ó, Viciados em Si Mesmos, ele vai mostrando como é aguardar pela eternidade, como é aguardar pelo céu. Porque a nossa esperança é a eternidade. A nossa esperança é o céu. Então a gente precisa viver pacientemente aguardando a eternidade. Mas se esperamos com paciência, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, meninas, vale super a pena a leitura desse livro, porque é um confronto literalmente para entendermos quem Deus é e o que Ele está fazendo com a nossa história e contando a história dele. E que nós que não nascemos para viver aqui, devemos aguardar a ida para o nosso lar. É maravilhoso. No versículo 26, ele diz o seguinte: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Porque Deus, Ele sabe qual é a mente do Espírito. E todas as vezes que a gente for orar, a gente precisa pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, me conduza a orar, porque eu não sei orar. Eu não sei pedir, eu não sei como conversar com Deus, eu sei que eu tenho muitas necessidades, mas eu quero me apresentar diante de Deus para que eu ore conforme a sua vontade. Porque é assim que as nossas orações vão sendo respondidas, quando a gente ora em conformidade com o Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui a gente muitas vezes fala assim, tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. Se essa pessoa foi chamada segundo o propósito de Deus, tudo será cooperado para o bem. E se você está aqui comigo, é porque Deus, Ele te chamou para o propósito dele. Não foi para o seu. Eu e você não temos condições nem capacidade de buscar o Senhor. Mas é Ele que nos acha primeiro. Percebem a diferença? Então, você e eu vamos viver segundo o propósito do Senhor e sim, tudo coopera para o nosso bem, porque Deus nos chamou segundo o seu propósito. E só o fato de você estar aqui comigo significa o quanto você quer conhecer Ele e o quanto você deseja mais dele e o quanto você deseja uma vida alinhada a Ele.
Porque você poderia estar fazendo todas as outras coisas, mas o Espírito Santo te trouxe até aqui para que você alimentasse a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Então descanse, porque de fato, quando aconteceu uma coisa que você não esperava e que te machucou, e que é invertido a lógica do mundo, como é que acontece uma coisa ruim e você diz assim: tudo coopera para o meu bem, porque sou chamada segundo o propósito de Deus. É forte, né? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa passagem aqui, em muitos momentos da minha vida, que eu fui aprendendo a deixar Deus me justificar, foi porque eu entendi o seguinte: se eu estou em Cristo Jesus, o Senhor me predestinou para Ele. Então, o meu destino é Cristo, não é as circunstâncias. O meu destino é Jesus. E aí, gente, eles falam algo mais aqui, ó. Ele é o primogênito, nós somos irmãos. Nós somos irmãs. E diz mais: e aos que predestinou, a esse também chamou. Deus nos chamou. Ele nos predestinou para ele, nos chamou. E além de ter nos chamado, nos justificou. Por mais que eu e você não nos sintamos justas, por acreditar em Jesus Cristo e crer no sacrifício dele, ele nos justifica. Então, tem muita coisa na minha e na sua vida que nós precisamos deixar Deus nos justificar. Aconteceu um episódio na minha vida ontem, eu até compartilhei com a minha amiga Ana, de que eu estava passando por coisas que eu estava precisando deixar Deus me guiar, porque não adiantava nada eu querer convencer o ser humano de que precisa depender de Deus. Uns acham que precisa mais de Deus, outros acham que não precisa tanto assim, embora ambos precisem desesperadamente dele. Mas não é todo mundo que vai enxergar isso, mas é pela graça que a outra pessoa vai enxergar, não é pelo muito falar. Então eu comentei com ela, vou fazer um jejum de alinhamento de vida, porque eu quero que Deus alinhe a minha vida a Ele. Então, Ele sabe o que é melhor para mim. E eu não vou ficar olhando para essa situação como se fosse algo, sabe assim, o fim. E me entristecer e ficar abatida. Não, Senhor, eu confio no Senhor. Mas a minha carne, ela quer gritar. Então, como eu falei antes, como é que eu vou matar a minha carne? Mediante o jejum. Então, abri um jejum de 7 dias, estou compartilhando aqui com vocês para te fortalecer. Abri um jejum de 7 dias, escrevi, eu gosto de escrever, estava aqui no meu caderninho, acho que eu não... Então, o que eu escrevi? Propósito, um alinhamento de vida com o Senhor. O que eu vou entregar? Eu entreguei o café, porque o café, eu amo o cafezinho de manhã, preto. Quantos dias? 7 dias. Começo tal dia, termino tal dia, volto a tomar café tal dia. Qual é a passagem que eu vou meditar? 1 Pedro 5, 6, 7. Porque, gente, é assim que nós vamos vivendo pela fé. É assim que a gente vai vivendo pela fé, não pelas circunstâncias. Você sabe que você precisa de Deus porque você está aqui, você está se alimentando dele, mas pode ser que alguma pessoa dentro da sua casa não tenha a mesma visão ainda. Mas você precisa ser luz na vida dele, dessa pessoa, mas em muitos momentos a gente acaba sendo trevas porque a gente quer as coisas do nosso jeito. E para não viver mais assim, a gente precisa matar a carne. Então eu te convido a ter esse tipo de comportamento, de jejuar, colocar diante do Senhor e pedir para o Senhor alinhar a sua vida a Ele. Porque o Senhor nos predestinou para Jesus e nos chamou e também nos justificou e também nos glorificou. Então,
Eu creio nessa glória, de que é Jesus que vai fazer e não eu. Amém? No versículo 31, ele diz assim: Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, por todos nós o entregou. Então, tem pessoas ao seu redor que ainda não conhecem Jesus, mas, como está escrito aqui, que a criatura geme e espera. Eu vou voltar aqui. Cadê? Porque, gente, me perdi aqui. Aqui. Pois todos os que estão guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Bom, gente, mas é que eu falei aqui que a criatura, ela anseia pela glorificação dos filhos de Deus, né? Então, um pouquinho antes, aqui no capítulo 8. Então, é assim que nós precisamos entender que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, a gente precisa orar para que eles sejam alcançados, porque Jesus morreu para que todos nós fôssemos resgatados das mãos das trevas, né? E aí nós temos a esperança de que através das nossas vidas outras pessoas venham conhecer Jesus também. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Mas é que ele vem com uma promessa. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, a gente precisa olhar para esse versículo e entender que Deus já nos deu todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha que posição, sou eleita de Deus. E por mais que os ventos venham ao contrário, eu sou eleita de Deus. E a gente tem que declarar com a nossa boca, porque o mundo espiritual, você não vai ficar guerreando na sua mente em silêncio. Você tem que abrir a sua boca. Eu sou eleita de Deus. O Senhor me predestinou para Ele, o Senhor me chamou para Ele, eu pertenço a Ele. O que pode me fazer meros humanos? E ainda diz mais: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui, meninas, é para fortalecer nossa alma e dar cada tapa na nossa cara, que muitas vezes a gente fica aí medrosa, trêmulas, né, com as situações que estão acontecendo no mundo, mas nós estamos guardadas no Senhor. Amém? É Deus quem o justifica. Mais uma vez, deixe Deus te justificar. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Já imaginou, gente? Que um dia você seria tão amada, tão amada, tão amada, tão amada, ao ponto de entender que sua vida está guardada, protegida, selada, mesmo diante de situações difíceis, olhar para Jesus e dizer que pensar, né? Refletir sobre isso, Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. É por isso que a oração tem que ser o alimento do crente. É por isso que a oração tem que estar constantemente, diariamente, o dia todo nas nossas vidas. Porque Jesus está lá intercedendo por nós. Desculpa. Quando o diabo chegou até Deus para tentar Jó, ele teve a permissão de Deus. Então, ele se submete a Deus e nós somos filhos, filhas, que temos Jesus intercedendo ao trono do Pai pela minha vida e pela sua vida. Então, confia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Passei anos da minha vida sem
aceitar que eu era amada por Jesus. Como que eu posso dizer assim para vocês? A luta, o diabo investia tão pesado na minha vida, que eu era uma pessoa entristecida. E a tristeza me acompanhou por muitos anos e até hoje eu luto contra isso para não dar espaço, porque eu me lembro que eu não me sentia amada dentro da minha casa. A minha irmã mais velha, gente, só para vocês terem uma ideia, ela veio me aceitar quando o filho dela tinha 8 anos. E o filho dela hoje tem 18 anos. Eu tenho 34 anos. Isso dentro de casa dói, machuca. Então, o que acontecia? Por mais que eu lutasse contra isso, eu ainda não conhecia Jesus e eu não tinha compreensão e dimensão das coisas. Então, por muitos anos, em 2018 para mim foi a época mais difícil para minha vida, da tristeza, da angústia, do desespero. Era uma sensação de abandono, uma sensação de que eu não era amada, de que eu não pertencia a lugar nenhum e a ninguém. E por mais que eu lesse isso aqui, me doía. No lugar de me trazer alegria, trazia dor. E eu oro para que você não sinta mais a dor da rejeição e que você venha sentar no lugar de filha, porque você já tem o maior amor que você poderia ter na vida e receber. Você já pertence ao melhor lugar que você desejaria pertencer, que é as regiões celestiais, que é o nosso lar, é o nosso lugar. Amém? No versículo 37, ele diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, isso daqui é para se meditar todos os dias quando se estiver passando por momentos de tristeza, de rejeição. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Sabe por quê? Porque nesse momento que você está enfrentando essa dificuldade, essa preocupação, essa luta, você pode até não enxergar, mas ele está dizendo em todas as coisas. É até nessa dificuldade que Deus te faz uma vencedora. Que Deus te faz enfrentar esses obstáculos por causa do amor dele por mim e por você. Por meio daquele que nos amou. Percebem que o tempo todo ele está falando de amor, porque se tem uma coisa que nós desejamos é ser amadas. Se tem uma coisa que todo ser humano procura é ser amado, é pertencer a alguém. A gente casa, a gente quer ter filhos, a gente recebe a família dentro de casa. Por quê? Porque nos sentimos amados por ele. E quando não temos isso aqui na terra, temos o amor de Jesus para nos consolar e nos confortar e nos trazer essa alegria de que nada, nem o presente, nem o porvir, vai nos separar do amor de Deus, nem anjos, nem demônios, nada, nada, nada. Então comece a declarar na sua casa. Quando o medo vier, quando a tristeza vier, quando a preocupação vier, pegue essa palavra e comece a declarar na sua casa. De que nada vai te separar do maior amor que possa existir, que é o amor de Deus por você. Amém? Para esse vídeo não ficar longo, me perdoe se ele ficar longo. Eu vou orar aqui para entregar esse momento e te esperar amanhã, em nome de Jesus. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque quando eu entrei aqui eu estava com o coração entristecido. Mas quando abro a minha Bíblia, quando me alimento da tua palavra, quando ouço a tua palavra, Pai, logo a minha alma se enche, Deus, ela se preenche, Pai.
E eu oro para que a vida das minhas irmãs receba o mesmo alívio, receba a mesma alegria, receba o mesmo amor, meu Deus, a qual o Senhor derramou para todas nós, esse amor que preenche, esse amor que cura, esse amor que liberta, esse amor que restaura. Senhor, nós estamos firmadas no teu amor, então eu oro para que o coração de cada uma que aqui se encontra venha ser cheia desse amor verdadeiro, desse amor que até quando corrige, corrige em amor. Aleluia, Pai. Senhor, eu te entrego este momento. Entrego em tuas mãos a vida de cada pessoa que assistir esse vídeo, Pai. E que elas estejam guardadas e seladas pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, minha irmã. Amém. Um dia abençoado para vocês, uma ótima semana. E até amanhã, se Deus quiser. E não deixe de compartilhar com essa mulher que você ela vem tanto na sua cabeça, por mais que ela não assista no momento. As suas orações e esse momento de evangelização, porque é evangelizar a vida do outro, Deus irá alcançar essa pessoa pela graça. Amém? Então até amanhã, se Deus quiser. Um beijo.